Oi? Próximo dia das perguntas se pode saber a relação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. já nosso Pai protetor. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, está bom. Vamos lá, número 422. Deus, como nós vamos ver domingo que vem, né? Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus criou o ser humano, criou livre, criou fora do pecado, mas o homem, preferindo a si mesmo, deixou o pecado entrar dentro de si. No lado se perdeu. 422. O ser humano se afasta de Deus pelo pecado, por preferir-se a si mesmo, esse ensimismamento, esse fechamento do ser humano em si. E Deus, através de Abraão, vai chamando o ser humano através de um povo, né? Esse povo peca e aí Deus envia profetas, Deus promete uma descendência para Davi, até que o cume desse processo todo, dessa pedagogia de Deus, é a encarnação da sua palavra, a encarnação do verbo, a encarnação da expressão de Deus. Então, o Pai, a expressão do Pai, aquilo que o Pai é, e ele se expressa, que é o Filho, esse Filho se encarna, tá? E nos leva à salvação plena, que nunca mais terá como retornar, né, para trás. Então, no 422, aí, quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, para resgatar aqueles que eram para que recebesse uma adoção filial. 423, cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, Tibério, aí no imperador Tibério, é o Filho eterno, o Filho de Deus feito homem, que veio de Deus. Então, conforme está em Lucas 3, melhor 2. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam se alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, para alistar-se com a sua esposa Maria, que estava grávida. O que tem de importante nisso? Essa coisa de Lucas citar Tibério, citar Quirino, e essa situar no tempo é falar o quê? Jesus entra na história. Isso para nós é sagrado, quer dizer, isso para nós é o essencial. Deus assume a história humana, tá? Desceu então do céu. 425. A transmissão da fé cristã é primeiramente o anúncio de Jesus Cristo para levar a fé nele.
Então, para nós, aquele que é a expressão máxima de Deus, o canal para chegar no Pai, aquele que nos deu a salvação, aquele que nos comunicou o Espírito Santo, é Jesus. Então, Jesus é a ponte, ele é o caminho. Ele não fala, eu sou um dos caminhos. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então, a característica de ser cristão é essa. É crer que Jesus Cristo é o Salvador. Você pode, como os muçulmanos, por exemplo, os judeus acreditam num Deus que se revela, papapá, Deus único. Mas para nós cristãos, se você chama-se cristão, você é aquele que crê que a palavra de Deus se faz carne em Jesus Cristo e Ele é esse caminho para chegar ao Pai. Deu para entender? Tá? Por isso, com a 2,6, catequizar é desvendar a pessoa do Filho, a pessoa do Cristo, o desígnio eterno de Deus, que nele se realiza. Olha o final do 4,2,6, o refrão do catecismo aqui de novo. A finalidade definitiva da catequese é levar a comunhão com Jesus Cristo. Só Ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito Santo. E aí vem, e fazer-nos participar da vida da Trindade. Então, a união na carne da palavra de Deus com a carne não é uma união paralela, não é uma união tangencial, mas é uma união plena da carne com o Filho. E essa união nos faz participar da vida da Trindade. Tá? A carne humana em Jesus, ela se torna a residência plena do Espírito de Deus e da própria Trindade. Tá? 4,2,8, aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar, primeiro, esse ganho supereminente que é o conhecimento de Cristo. É preciso aceitar perder tudo a fim de ganhar Cristo e ser achado nele. Então, a nossa espiritualidade, ela é obviamente cristocêntrica. Ela é crística, quer dizer, ela passa pela humanidade sacratíssima do Senhor. Então, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Primeiro, o nome de Jesus, 4,3,2. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho. Nome é presença, então a presença plena de Deus está em Jesus Cristo. Ele é o Immanuel, ele é aquele que é Deus que está conosco. Tá? Deus está no meio de nós. Outras pessoas, obviamente, tiveram o nome de Jesus, né, gente? Mas o nome de Jesus para o Filho de Deus encarnado é para declarar plenamente a sua missão. Deus está verdadeiramente conosco e salva. Deus salva, que é o próprio significado do nome. Então, na época de Jesus era comum o nome de Era. Como Maria também, né? Que a gente visita muito, vê muito na Bíblia, tem muita Maria. Então, quem é o nome de Jesus? Você vai pegar a Bíblia em grego, Jesus, tá? É Josué, tá? Josué. Que é Roshua e depois fica Yeshua, tá? Então é o nome de Josué. Então no pós-exílio, aí perde uma vogal ali, então o que era? E o Josué fica Jesus. E é o nome que depois vai ser em grego e amém. Tá? Padre, eu vi que o nome de Isabel também não é Isabel, né? Não é, Isabel é a nossa corruptela da nossa língua portuguesa e espanhola. Tá? Como que chama a rainha da Inglaterra? Elizabeth. Elizabeth é o nome de Isabel. Só que no nosso idioma virou Isabel. Mas no idioma inglês, é Elizabeth. Então é uma coisa do português. É uma coisa do português, que nem Miguel. É uma coisa. É Michael, depois vira Micael e depois vai transformar esse C em G. Por quê? Aí precisa de estudo para entender. Tá? Certo? 4.3.3, o nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para expiação dos pecados de Israel. Depois de se aspergir o propiciatório do Santo dos Santos, com o santo sacrifício.
4:3:4. Esse nome que falou aqui é o Yeshua. Yeshua em hebraico, em aramaico. E Jesus em grego. Jesus em latim. Jesus no nome. Esse é o caminho do nome. Tá? 4:3:4, a ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador. Quer dizer, Deus plenamente. O que é ressurreição? Ressurreição não é volta à vida somente. Ressurreição principal não é a volta à vida. O principal da ressurreição é levar a carne humana para o centro da Trindade. É a aliança eterna. Esse é o principal da ressurreição. Claro, como consequência disso é a vida eterna, é óbvio, né? Tá, mas a gente tem que ter aí as prioridades para a gente poder entender. Ficou claro? Tá? Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Cristo não é nome. Então já vamos, Cristo é a tradução grega do termo hebraico Messias, Messiá, que quer dizer ungido. O Messias, um pouco para baixo aí, devia ser ungido pelo Espírito Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Então, sacerdote, profeta e rei. Então, Cristo é um título, não é um nome. Tá? Não é um nome, é um título. E esse título quer dizer que a pessoa é ungida. O que quer dizer que a pessoa é ungida? Que a pessoa é plena do Espírito Santo. É isso que quer dizer. O Ciro também, né? Não, Ciro é nome, mas lá, então, lá vai estar o título de ungido. Ciro, o meu ungido. Tá? Então, é um título para mostrar que ele é um escolhido de Deus e está pleno do Espírito. Entendeu? Agora, Ciro é nome, como aqui, Jesus é nome. Tá? Então, dentro das orações, quando a gente vê assim que fala Cristo, Jesus, então já está falando. Então, Jesus Cristo, Cristo Jesus, isso aí são coisas poéticas para ressaltar uma coisa ou outra. Tá? Por isso que na liturgia, o curvar a cabeça é só para o nome de Jesus e não para o título dele. Certo? Porque no nome, o nome é Jesus, não é Cristo. Às vezes que de vez em quando a gente tem o costume, né, de Cristo, nosso Senhor, Tá errado. né? Tá errado. Só Jesus, porque Cristo Só. é Então, ungido. por o Senhor não faz. Não. 4:3:8, aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho. E o foi no Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção. Tá? A unção, porque a unção impregna na pele, a unção é mostra de vida, a unção, tá? Como até hoje os cosméticos. Então, por isso que a unção vira símbolo do próprio Espírito. Tá? No final do 40, é somente após a ressurreição que sua realização messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. Que toda a casa de Israel saiba com certeza. Deus o constituiu Senhor e Cristo, esse Jesus que vós crucificaste. Então, é a proclamação realmente daquilo que ele foi chamado. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, Senhor e Cristo. Senhor, quando a maior profissão de fé é aquilo que está em João 20 de Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus. Tá? Então ali a maior profissão de fé de quem é Jesus, né? Porque meu Senhor não é um Senhor qualquer, quer dizer, é aquele que é o Kyrios, aquele que é verdadeiramente o Senhor e Deus, né? E Deus, certo? Tá? Mas ele também é o Filho único de Deus. 442 no final. Imediatamente nas sinagogas começou a proclamar que Jesus afirmando que ele é o Filho de Deus. Esse será desde o início o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da igreja. Se Pedro, presta atenção nisso, pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus, Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Por que vocês acham que tem essa frasezinha aqui? Até nos reportando do documento que saiu quinta-feira passada sobre salvação.
Por que afirmar que Jesus deu a conhecer? Porque há pessoas, há teólogos que falam que a atribuição de Jesus como Deus foi pós-ressurreição. Que Jesus morreu sem saber que era Deus e aí ele acordou sabendo que ele era Deus. Tá? E que isso foi uma atribuição que ele deu. Isso é uma besteira. Tá? Isso é difícil. Em João, no final aí de 43, distinguiu a sua filiação daquela dos discípulos. Não dizendo nunca, Jesus disse, nosso Pai. Tá? A não ser para ordenar-lhes, portanto, orai dessa maneira, Pai nosso. E sublinhou essa distinção, meu Pai e vosso Pai. Porque a filiação de Jesus é diferente da nossa filiação. Ele é eternamente gerado, nós somos adotados nele. Certo? Tá? Mas é outro título aqui de Jesus. Ele é Kyrios, ele é Senhor. O Senhor é traduzido no tetragrama, é traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se, desde então, o nome mais habitual para designar a própria divindade de Deus de Israel. Então, você vai pegar, porque, olha, presta atenção nisso. Quem traduziu o Antigo Testamento, que é escrito em grego e em aramaico, para o grego, não foram professores de grego, não foram acadêmicos de Atenas. Foram judeus que traduziram. Judeus. Então, desde o século III, que começou lá em Alexandria, o processo da tradução, que a gente chama de Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, foram mestres judeus que traduziram. E quando eles chegavam no tetragrama, tá? Eles não traduziram o tetragrama, eles colocaram Kyrios. Certo? O que é tetragrama? O nome de Deus, que a gente não pronuncia. Tá? Tetra, 4, grama, letras. Tá? Então, o tetragrama é traduzido por Kyrios, por Senhor. Então, essa coisa da liturgia não é da liturgia nem para cá. Isso daí vem desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. E isso para falar o quê? O título Kyrios, que era dado só para o imperador, eles atribuem a Deus. E Deus só é o Senhor. E não homem algum. Mas através de quem Deus revelou o seu nome? Através das escrituras, sei lá, Sim. Deus Isso, revelou a quem? isso desde Moisés, aquela coisa de arrancar a sandália, aquela coisa toda, a revelação, né? Então alguém, e até antes, então ali se mostra que foi Moisés que recebeu essa revelação, tá? Mas com o costume foi vendo que, conforme o segundo mandamento, começou a se banalizar, então vai se reservando cada vez mais, a ponto de que o nome só era dito na festa de Yom Kippur pelo sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos. Só ali era dito. Tá? E o judeu até hoje, quando você vai ler as escrituras, inclusive em hebraico, quando chega o tetragrama, tá? Eles falam ou Adonai, ou Hashem, quer dizer, o nome, mas não falam o que está escrito lá. É impronunciável. Tá? E isso na sinagoga. Certo? Na sinagoga. Só houve um pedido da Santa Sé. Em 2006, 2007. Sabe o nome desse documento? Não lembro. Não foi para geral, foi para a Conferência Episcopal dos Estados Unidos. Tá? E aí, obviamente, pedido da Santa Sé, a gente deduz que é para todo mundo. Tá? 448. Muito frequentemente os evangelhos determinadas pessoas se dirigem a Jesus chamando de Senhor. No encontro de Jesus com o ressuscitado, ele se transforma em expressão adoração. Meu Senhor e meu Deus. Tá aí aquilo que eu falei. 450. Desde o princípio, na história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história. Significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. César não é o Senhor. O Senhor é somente Deus. Tá?
o Filho de Deus se fez carne. Por que o Filho de Deus se fez carne? A obra aí de Santo Anselmo, né? Cur Deus homo, porque Deus se fez carne. O Verbo se fez, 4:5-7. O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliar-nos com Deus. Então essa participação em Deus se dá através da encarnação. Por isso que a encarnação é uma festa muito importante. Tá? Na Igreja Ortodoxa, mesmo que no meio da Semana Santa, eles celebram de 5 de março. Tá? No nosso caso, a gente transfere, que nem vai ser esse ano. Esse ano vai transferir para segunda-feira, depois da 8ª. Então a gente vai celebrar a encarnação. Porque é uma festa muito importante. Né? É o começo da salvação, como se diz na liturgia. 4:5-8, o Verbo se fez carne para assim conhecêssemos o amor de Deus. Então, a gente vê Jesus, a gente vê como Deus é. Se Jesus abraça a criança, quer dizer que Deus abraça a criança. Se Jesus acolhe o pecador, quer dizer que Deus acolhe o pecador. Tá? Então, esse amor de Deus se encarna e nós podemos vê-lo e experimentá-lo. Tá? Uma dúvida. Por que foi necessário que o Filho de Deus se encarnasse para a salvação? Tipo, se Deus, é claro, na potência dele poderia ter outros meios. Isso na Dei Verbo vai chamar condescendência de Deus. Deus poderia nos salvar vindo num trono de fogo e todos os homens se curvariam e adorariam, com certeza. Mas lembra que nós falamos no encontro passado sobre a aprovação dos anjos? Na condescendência, a medida certa é essa. Deus se fez esse itinerário de encarnação, até morte e ressurreição, é para que garantisse a nossa liberdade em adorá-lo. Nem adorássemos por medo, porque se aparecesse um trono de fogo a gente ia ter medo, e nem também tão escondido que ninguém saberia. A medida foi certa. Então a encarnação é para que Deus se aproximasse o máximo do ser humano e fizesse o ser humano se reaproximar de Deus, garantindo a sua liberdade. Tá? Bem-aventurados aqueles, na sequência ali de João 20:28, que creram sem terem visto. Então, nosso processo, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque essa crença em Deus, mas sem ser forçado. É na liberdade que isso acontece. Igual como Moisés, né, padre? Porque quando Moisés falou de Deus, ninguém dava a mínima. Que até construíram bezerros de ouro, né? Sim. Aí eu acho que Jesus veio aqui para ser uma prova viva, né? Uma prova viva, mas também sem extrapolar. Porque ele não aparece para quem é de fora, por exemplo. Só para o círculo dos discípulos. Né? Que exatamente foram formados para isso. Tá? Também acho que Deus não gosta de espetáculo. eu penso assim, quebra meio que um paradigma, né? Porque os judeus, né, eles tinham uma visão de um Deus distante, né? De um Deus que castiga. E com a vinda de Jesus, né? Essa visão foi... Aí é a plenitude do amor de Deus. Podemos falar dessa forma. Tá? 5:9, para ser nosso modelo de santidade, nosso modelo de seguimento. Tá? 60, para que nos tornássemos participantes da natureza divina. Tá? Então, novamente, o refrão está aqui. A razão da encarnação é fazer-nos participar em Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Tá? Santo Atanásio. Então, aquilo que foi a tentação da serpente, aqui se efetiva do modo certo. É assim que nós íamos comer o fruto da árvore da vida. Tá? Eu não entendi essa frase. O Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Deus, participante pleno da natureza divina. É. Deus vai estar no céu em nós plenamente. Você crê nisso? Então, é isso daí que está escrito aqui. Tá? 461, a igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Então, esse é o caminho que Deus escolheu para chegar até nós. Assumir plena, não é pela metade, não é 90%, assume plenamente a nossa natureza humana. 463, a fé na encarnação
verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã, novamente. Então, ser cristão é professar. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Filho de Deus que se encarnou e morreu para a nossa salvação. Esse é o famoso querigma, né? Então, esse querigma básico é o que nos faz cristãos. Saiu disso, não é cristão. Tá? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 464. O acontecimento único, total e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja parte Deus e em parte homem. Nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. É aquela história 100%. 100% Deus e 100% homem. Ele não diminuiu em nada a humanidade e ele não aumentou em nada a sua divindade. A humanidade não aniquila a divindade. E a divindade não aniquila a humanidade. Então há uma harmonia plena entre humanidade e divindade na pessoa do Verbo encarnado. Ficou claro isso, gente? Tá? No final do 65, e condenou Ario, em 325, Concílio de Nicéia, que afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente do Pai, ele seria uma supercriatura. Então isso é heresia, tá? Ou como está mais em cima aí, o Deocetismo, que falava que Jesus era um fantasma, que estava andando para lá e para cá, mas que ele não teria assumido a humanidade, não. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, tá? 466, no meio, a humanidade de Cristo não tem outro sujeito, senão a pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu e se fez sua desde a sua concepção. Mãe de Deus, porque o verbo aí, Concílio de Éfeso, 431, não porque o Filho de Deus tirou dela a natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Então, Maria Santíssima, ela, o que é ser mãe? Aquela que concebe, aquela que mantém no ventre, aquela que dá luz. Maria faz isso e é da sua própria carne que vem a carne do Filho de Deus encarnado. Tá? E há tanto drama em cima disso, mas a gente tem que lembrar que até no nosso caso, nossa mãe não gerou nossa alma. A nossa alma vem de Deus. E no caso de Jesus, a divindade e a alma dele também não vem de Maria, vem de Deus. Tá? Então é uma coisa, não tem muito drama, mas as pessoas gostam de criar drama nisso. Esse é um dos pivôs que nos separa das igrejas protestantes. É. Um dos. Tá? 467. Isso aqui é um texto que não vamos ler inteiro, mas vamos pegar só lá ao fim, mas é o texto clássico do Concílio de Calcedônia, que fecha de uma vez toda a questão sobre a pessoa de Jesus. Tá? Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único. Por que um só e mesmo? Porque a heresia como de Nestório, por exemplo, que no 431, 20 anos antes disso, falava que tinha um filho de Deus e um filho que coexistia na mesma pessoa. Então era uma coisa muito estranha, né? Tá? Que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão e sem separação. A harmonia entre o humano e o divino em Jesus é plena. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Hipóstase é pessoa em grego, tá? Então, na pessoa do Verbo está as duas naturezas em perfeita harmonia, a natureza humana e a natureza divina, tá? Ele tem natureza humana, ele tem vontade humana e vontade divina que se harmonizam também na sua pessoa. Então tudo é harmônico em Jesus. Qual a consequência para a espiritualidade disso, gente? A consequência é clara. Tudo que Jesus fez é assumido plenamente por Deus. Plenamente.
Por isso que nós somos a religião, dando uma palavra morta, mas a religião do Verbo encarnado. E aí essa religião do Verbo encarnado é que vai iluminando a nossa vida e a nossa história. Tá? Isso nós podemos declarar, confirmar que no momento da cruz, no sofrimento de Jesus, sofria a Trindade? Não, sofria o Filho. O Pai e o Espírito, como diz a teologia, solidariamente. Tá? Mas é a mesma coisa, você pensar que você está que nem ontem lá, você está doente, se o parente está perto, todo mundo sofre. É assim que sofreu o Pai e sofreu o Espírito. Tá? Mas não pode falar que o Pai foi crucificado. Isso é paterpassionismo, é uma heresia que já foi condenada. Tá? No filme A Cabana trata como se o pai fosse crucificado. Não. Ali eu creio, ali é aquela coisa de solidariedade mesmo. Tanto que mostra isso por causa da filha. Tá? A analogia, do mesmo modo como você está sofrendo pela sua filha, ó, eu sofri com o meu. É isso que quer dizer o filme. Mas não quer dizer paterpassionismo, né? É besteira. 468, no meio. Não há senão uma única hipóstase, ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Não tem duas pessoas. Tá? Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiramente Deus, Senhor da glória e um da Trindade. Tá? E aí a frase famosa aqui, né, de São João Crisóstomo, né? Ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. Canta aí a liturgia romana, depois ele, São João Crisóstomo, né? Onde é que tá? Tá no corpo menor do 469. Então ele permanecendo o que era Deus, ele assumiu o que não era, homem. E aí não tem mais como se desvincular, isso para sempre. Essa, como eu disse, já é a eterna aliança. No final do 470. O Filho, de que maneira o Filho é homem? O Filho de Deus comunica à sua humanidade seu próprio modo de existir pessoal na Trindade. Aqui que vocês imaginam o que é o mistério da encarnação. O Filho de Deus comunica na sua carne vivente, aparente, tocante. Por isso que na primeira carta de João, nós tocamos o Verbo. Então, ele transmite o próprio ser dele, como ele age na Trindade. Ficou claro? E, portanto, ele nos ensina plenamente como nos relacionarmos com o Pai. Certo? Por isso se torna um princípio de espiritualidade. Por isso a gente pode, em cada frase do Evangelho, tornar verdadeiramente uma meditação, uma contemplação profunda. Tá? Você pode fazer uma verdadeira contemplação, tem uma hora lá que Jesus, por exemplo, suspira. Tá? Você pode tornar aquele suspiro num verdadeiro motivo de contemplação. Deus suspirou. Tá? Então, esse tipo de coisa, por quê? Porque cada ato de Jesus se torna para nós verdadeiramente um modelo de como a Trindade age, como é o ser de Deus. Por isso que ele se torna também a revelação plena de Deus. Deu para entender? Tá? 471, já confessou que o Filho de Deus assumiu também a alma racional humana. Por quê? Tem um modalismo que ela... modalismo não. Que torna Jesus como se fosse um envelope. Quer dizer, ele seria uma pessoa humana vazia e que entrou nele a divindade. E a divindade seria a sua alma. Não pode falar isso. Por quê? Porque ser humano pleno é aquele que tem alma. Então Jesus tem alma humana. Isso aí quem falava apolinarismo, né? Quer dizer, então, esse é o processo. Deu para entender? Tá? Então, Jesus, como a gente fala da Eucaristia, ele é como? Corpo, Sangue, alma e divindade. alma. Quando a gente comunga, a gente está comungando a alma de Jesus, viu? Já pensaram nisso? Tá? É o corpo e o sangue, mas é a alma e, obviamente, a divindade também. Tá? Por isso que a Eucaristia se torna aí o sacramento do sacramento. Né? Ficou claro? Tá?
673. Mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida íntima de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesmo, mas por sua união com o Verbo, conhecia e manifestava nela tudo que convém a Deus. Então, a natureza humana ela se submete plenamente à natureza divina. A vontade humana de Jesus está plenamente submetida à vontade divina. Tudo isso na pessoa do Verbo. Aí, na vontade humana 475. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem oposição em relação a ela, mas, antes de tudo, subordinada a essa vontade toda poderosa. 476. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma natureza, uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No final de 77, a imagem sagrada podem ser venerados, pois o crente que venera a sua imagem, venera nela a pessoa pintada. Por isso que Jesus pode ser representado, e de forma até de escultura, porque ele se tornou carne, tá? E aí pode ser representado tranquilamente. 478, também amou-nos com o coração humano. Por isso também veneramos o coração divino do Senhor. Concebido pelo poder do Espírito Santo. 485. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai, em uma humanidade proveniente da sua, como nós já falamos. Então, quem concebe é o Espírito, e ela, porque o Espírito é o doador da vida, tá? E ela doa a sua carne humana. 486. Toda a vida de Jesus, no fim, manifestará, portanto, como Deus ungiu com o Espírito Santo com poder. É toda essa manifestação daquilo que Deus é. 488, no fim aí. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim, como a mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Então é o sim de Maria aí, o anula o não de Eva. Me chegou uma dúvida. Eu falei que ela foi predestinada. Sim. Mas uma vez eu aprendi que nós não acreditamos em predestinação. Essa sim. Vamos lá. Como Jesus nasceu do seio da Virgem Maria, então Jesus tem o mesmo sangue de Maria, não tem? Sim. Bendito seja Deus. Efésios 1:3. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis no amor. Isso chama-se predestinação. Efésios do quê, pai? Efésios 1:4, tá? No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Então, todos nós estávamos na memória de Deus. Todos nós estávamos na vontade de Deus antes do mundo ser criado. Essa é a predestinação que a gente aceita. Somos todos predestinados à vida eterna. O que não pode falar é que a gente é predestinado ao inferno. Isso não, tá? Mas a vida eterna, todos. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Ninguém. Vale, mas não era isso que Calvino... É. Mas por isso, para nós é heresia isso. Mas ele afirmava isso. Não, mas ele fala...
falava que todos eram predestinados. Mas se você é predestinado a ir para o inferno, você pode fazer o que você quiser que você vai para o inferno. Entendeu? Mas ele não falava que era predestinado ao céu. Assim, Os dois. E na vida você vai descobrindo a que você é predestinado. Certo? A igreja não aceita predestinação ao inferno. O que acontece é que você joga fora a herança a qual você tinha direito. Entendeu? Deus vai ficar clara a diferença? Tá? Virgindade de Maria. Os padres da igreja... não, 495 aí. Primeiro uma maternidade divina. Tá? Não, pulamos aqui. É que virou a página aqui. Vamos lá. Bom, primeiro no 489 as mulheres, né? Eva, Sara, Débora, Ruth, todas elas são modelos daquilo que seria Maria Santíssima, como está lá no santuário Nossa Senhora Aparecida. 490, para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos de sua função. Para poder dar o assentimento livre de sua fé, anúncio da vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. E aí vem 491, a Beatíssima Virgem Maria. No primeiro instante da sua conceição, foi, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Tá? Então, essa predestinação de Maria é em vista do nascimento do Verbo de Deus. Maria poderia ter vindo? Não. Poderia. Mas a teoria é a seguinte, na graça, não diria, tá? Mas o sim que ela deu foi totalmente livre. Não há coação no sim de Maria. Certo? Tá? Se caso Maria tivesse dito não, Então tem Deus teria uma que fazer briga, uma briguinha teológica que fala assim. Será que não teve outra antes que falou não? Então Deus iria fazer várias mulheres. Não, mas é uma hipótese. Obviamente ninguém sabe disso. Mas será que não teve uma anterior que falou não? É complicado. Não tem como saber, mas não poderia. Mas a dúvida é, porque Deus preservou Maria do Sim, poder ter preservado outra. Como te predestinou para a salvação, você pode buscar em todos os infernos também. Deus te chamou para ir para o céu. E você fala não uma vida toda e vai para o inferno. Entendeu? A vida é assim. Tá? Ô, padre, Oi. mais uma pergunta sobre essa questão da Imaculada Conceição. Na Imaculada Conceição, a igreja proclama que ela foi virgem antes. Não, isso é virgindade, é outro dogma. Ah, A Imaculada Conceição, o dogma é o seguinte. Quando ela foi concebida, ela foi preservada da mancha do pecado original. Esse é um dogma. O dogma da virgindade é outro. Tá? Vai falar agora. Faça-me segundo a tua palavra. Então lá, o nó, lá embaixo, da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, Maria desligou pela fé. Tá? Maternidade divina de Maria, com efeito, no meio aí, com efeito. Aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é chamada Theotokos. Theos, Deus, Tokos, gera. A genetriz, aquela que gera ao próprio Deus. Tá? E aí a virgindade. No meio, Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Tá? Óbvio. Os padres veem na concepção virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Essa obra divina ultrapassa toda a compreensão e todas as possibilidades humanas. Então, o que é a razão do dogma? Ela é virgem e mãe. Por que ela é virgem e mãe?
porque ele é Deus e homem. Tá? Virgem, porque ele é Deus. Porque então não poderia ter outro pai, porque senão aí não teria como. Então o próprio pai dele é Deus. Tá? Mãe, porque ele é homem. Tá? Então ela é virgem e mãe, porque ele é Deus e homem. Ficou claro? Tá? Sempre virgem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminui, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. Aí isso objeto-se por várias vezes na Escritura, mencionando irmãos e irmãs de Jesus. A igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, são os filhos de Maria, a discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante uma expressão conhecida do Antigo Testamento, como nós já vimos também. Como lá em Ló, que era sobrinho de Abraão, e ele chama Ló de irmão. Tá? Então, para a igreja, Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Tá? Como símbolo máximo dessa entrega total dessa mulher para Deus. Haveria problema que se ela tivesse outro filho? Não, mas a igreja crê que não. E que a entrega dela foi perfeita antes, durante e depois. Então, ficou claro? Tá? Lembrar que virgem é esse símbolo maior da fidelidade dela a Deus. Uma vez um amigo meu protestante, ele falou que a questão de Maria, ela não é outra coisa, mas assim, ela ter sido concebida e ela não ter sido poupada do pecado, estava a ver com o sangue. Tinha a ver com uma questão de sangue, que o sangue humano era impuro e que Jesus ele só era puro, ele não tinha pecado porque ele era Deus. Mas Maria, ela tinha pecado por causa da questão da herança do sangue. Então, porque vamos entender como funciona o pensamento desde Lutero. Para nós, a graça salva e a graça transforma aqui. Uma pessoa pode ser santa aqui? Pode. Tá? Para o protestante, não. Para o protestante, a graça é como se fosse uma capa, mas o ser humano é sempre pecador. Então a graça protege, mas sempre vai ser pecador. E aí eles vão pegar Romanos 3:23. Todos pecaram e estão privados da graça de todos pecaram, todos pecaram. Então Maria pecou também. É isso que eles pegam ali. Tá? Como São Tomás de Aquino também. Mas a igreja foi lendo o quê? O que caritomene. Ela foi no perfeito da língua grega. Ela está na graça. E o perfeito da língua grega começou lá atrás e o efeito segue até hoje. Portanto, ela é cheia da graça lá no passado e permanece até hoje. Então, a palavra do anjo ali é que é o fundamento disso daqui. Ela é plena da graça. Ela é plena da graça, não tem pecado. Tá? Só isso. Seu Tomás de Aquino, não, ele não aceitava isso. Ele falava que não existia. E aí a escola de Duns Scoto, que é a escola franciscana, que vai afirmando a Imaculada, só que isso vai surgir como dogma centenas de anos depois, que é 1854. Certo? Tá? Tem uma festa na igreja ortodoxa, né, que eles comemoram o casamento de São José com a Virgem Maria. A igreja católica romana. Aqui é a Sagrada Família. Minha avó casou no dia da Sagrada Família. Tá? Antigamente muita gente casava nesse dia exatamente por causa disso. Tá? O segundo domingo depois já passa. Não. O domingo entre o Natal e Mãe de Deus. Sagrada Família. 503, a Virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem um só Pai que é Deus. Né? 504, Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois ele é o novo Adão, que inaugura a nova criação. Tá? Padre, Oi. na Eucaristia nós comungamos o corpo de Jesus. Né? Seria correto afirmar que, por ele ser filho de Maria, nós também comungamos o corpo de Maria? Não, carne. A carne?
Carne, sim. Como também a carne de Joaquim e Ana, como é a carne de Adão e Eva. Tá? Certo? Então a genealogia mostrar, a carne humana tá ali. Maria também não nasceu do nada, né, gente? Maria nasceu de um pai e de uma mãe, né? Certo? Então é a carne da humanidade que tá ali. Tá? Ô, padre, Não o corpo. O corpo é identidade. Padre, não sei se o pensamento agora é herético. Deve ser. Não. Mas tá vendo que ele pegou, né? Deixa eu ver isso na cabeça. Assim. Isso, fala logo. Olha, na cruz, né? Jesus morreu por nós, beleza. Nós somos salvados através do sangue de Jesus. Isso. Correto? Então, teoricamente, quando esse mesmo sangue que foi lá, seria o sangue de Maria? Gente, o seu sangue é da sua mãe e do seu pai, o que vai fazer, gente? É que nem, por exemplo, o milagre de Luciano. Mas você não pode falar que a identidade de Jesus é a mesma identidade de Maria. Mas o sangue descobriu na cruz primeiro. Como também é de Ana e de Joaquim. Não vai morrer nada, é uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia. Sabe? É lógica. Tá? Mas ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando uma mulher se levanta e fala, bendito o vento que trouxe a vida e os seios se amamentaram, Jesus não, para se fixar na carne, ele fala, mais bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e põe em prática. Por quê? Para não confiar na carne. Então toma cuidado para não botar confiança na carne, viu? Tá? Quem avisou isso foi ele, não sou eu que estou falando. Uma vez eu vendo falar sobre o milagre de Luciano, falavam que o sangue era sangue de mulher. Aí já não queria falar. Porque o sangue de Jesus não tinha composição do... Aí eu acho que isso não. Isso aí precisa ver. Eu nunca ouvi falar de exame de Lanciano falar isso aí. Que é sangue AB, que é sangue que é da região de onde vivem os judeus. Isso tudo sim. Mas não. Padre, Isso não. padre, eu já ouvi falar que tem alguns teólogos que afirmam que Maria pode não ter sentido dor durante o Então, parto. por causa daquilo que a gente conversou. Quer dizer, se o castigo era dar à luz entre dores, então ela não haveria de ter dor. A gente vai ver só no céu, a gente perguntar pra ela. Aqui não tem como. Mamãe doeu ou não? Mamãe doeu ou não? É por causa de Gênesis 3. Como ela não teve pecado, ela não teria dor. Mas não tem como saber. Eu já ouvi falar que isso, São José, quando sai daí ele vai lá pro licenciamento e ele leva 2 parteiras. E aí... Então começou isso. Ó, gente, matéria de lenda aqui não é lugar de lenda. Tá? 505. Jesus, o novo Adão, inaugura a concepção virginal, o novo nascimento dos filhos e da adoção no Espírito Santo pela fé. Tá? É pela fé que Maria se torna mãe do Salvador. É pela fé. Como vai dizer Santo Agostinho, ela é mais bem-aventurada por ser discípula do que por ser mãe. Tá? Porque ela concebe Jesus antes no coração do que conceber no ventre. Tá? Por aí a gente dá para imaginar como que isso funciona. 507, a igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus, que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal dos filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Mistérios aí da vida de Cristo. Tá? 515. Toda a vida de Cristo é um mistério. Os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter a fé. E queriam compartilhá-la com os outros. Tá? Sua humanidade parece assim como um verdadeiro sacramento. Portanto, por que a igreja diz isso aqui? A finalidade do evangelho não é ser uma biografia de 4.000 páginas sobre Jesus. O evangelho é a comunicação feita para suscitar a fé e não para satisfazer curiosidade humana. Certo? Tá? Porque a gente fica curioso, o que aconteceu ali naquele começo, o que aconteceu com esse negócio das dores. Então, aquilo que não é necessário, Deus não deixou colocar no evangelho. A gente tem que ter fé para entender isso. O que é necessário para que creiamos
é o que está no Evangelho. Ponto. Deu para entender? Tá? Agora, o que é dedutível a partir dele é o que a gente chama de teologia, que vai casando, vai cruzando, vai relacionando, isso sim. Mas não, tá, ir além disso. Tá? Pode usar apócrifo? Pode usar apócrifo, mas é aquilo que é coerente e lógico, né? É por isso que os evangelhos escritos, tanto que a gente vai muito pela também a tradição oral, né? Ah, porque não está escrito. Então, a tradição oral, ela não pode contradizer o evangelho escrito. Ela tem que ser harmônica com aquilo. Porque o evangelho escrito é tradição escrita. Então é a primeira tradição, como vai dizer Karl Rahner. É a primeira tradição escrita do evangelho. Então a tradição oral não pode ir contra aquilo que está no evangelho. Deu para entender? Gente, você não pode afirmar isso é tradição oral e vai contra o que está escrito no evangelho. Isso não é tradição, isso é heresia. Tá? Toda a briga da igreja com heresia foi exatamente por isso. Não bate com a totalidade da revelação escrita. Isso não vem de Deus. Ponto. Então tem que estar em comunhão, em sintonia com o que está no Evangelho. Totalmente. Se não tiver, é heresia. Deu para entender? Tá? O dogma da Assunção não está no Novo Testamento. Não está. Mas a pergunta é, veio por tradição? Essa tradição, que se torna dogma em 1950, ela está em harmonia com o Evangelho? Está. Porque aquela que foi concebida sem pecado não poderia conhecer a consequência do pecado, que é a morte. Portanto, é perfeitamente aceitável Maria assunta ao céu. Ponto. Entender? Deu um laço na minha cabeça, o senhor pode tirar? Sim. Cheio de coisa, né? Então, vamos lá. Fala. Pronto. A consequência do pecado é a morte. Beleza. Ela é imaculada, não pecou. Certo? Sim. Então, nós podemos afirmar que ela não morreu. Ela foi assunta de corpo e alma do céu. Ela foi assunta, mas isso não quer dizer que ela não conhece um estado de sono. Sim. Um estado de morte. Um estado de passagem. Tá? Isso não é morte no sentido estreito. Tá? Porque Jesus também não tem o pecado original, mas ele precisou. Por isso que no filme é 25 minutos de flagelação e ele tem força dessa força, por quê? Porque ele não deveria morrer. Tá? Mas morre porque é humano, né? Tá? Mas o padre também não tem 16. igual o Francisco falou. Um dia no início da palavra, falou na celebração lá na minha comunidade, que Maria foi. Que tinha um caixão de Nossa Senhora. Aí a Legião de Maria ficou doida. Porque nunca sabia que tinha isso. E ele falou que tinha o túmulo de Nossa Senhora. Tem o túmulo de Nossa Senhora vazio. Como tem o túmulo de Jesus vazio. Só isso. Alguns chamam de dormição de Nossa Senhora. Dormício, né? Tem uma estátua enorme na colina de Sião, em Jerusalém, ela dormindo, enorme. Tá? Eu vou mostrar isso. Tá? E no Brasil está cheio de igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Né? Então, vamos visitar essa igreja. Se juntar a ansiedade de vocês dois, não estão perdidos. Você sacolhando a perna e ele batendo ali, a coisa fica difícil. Mas, pai, tem mais ou menos a mesma história de Jesus, que Maria não dita no Evangelho. Maria foi, depois olhou, não tinha, foi. Não, isso não tem. Não tem. Tá? Ô padre, aquela. Eu ouvi falar uma vez que Nossa Senhora, alguns discípulos testemunharam a assunção dela, que antes dela ela deixou o cinto dela. Isso é tudo. Sim. Não, É a relíquia, né? Mas essa aí ela foi de uma aparição. Eu não sei se é esse o nome do santo certo. Deixa eu dizer. São Gusmão, eu acho que é esse o nome. Tá, é Fortaleza. Não. 516. O que é o Evangelho Secreto de Nossa Senhora? É um apócrifo. Como tem um monte de apócrifo.
são escritos do 2º, 3º século, que a igreja nunca aceitou como parte da escritura. Tá? Então, o que não fala do Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de todo mundo. Tá? Mas a igreja nunca aceitou como canônico. Canônico é o que está na Bíblia. Tá? 15:16. Toda a vida de Jesus é revelação do Pai. Suas palavras, seus atos, seu silêncio, seu sofrimento. Sua maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer: quem me vê, vê o Pai. Então, nossa contemplação de Jesus no Evangelho só nos faz bem para a gente poder realmente mudar o nosso modo de ser. Tá? 15:17, a redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Mas esse mistério está em ação em toda a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus, ela é redentora. Toda a vida de Jesus, ela é salvadora. O cume é a cruz. Tá? 15:18, a recapitulação. Tudo que Jesus fez, disse e sofreu, tinha por meta restabelecer um homem caído em sua vocação primeira, que é estar em comunhão com Deus. O final do 18. Ele passou por todas as idades da vida, restituindo com isso a todos os homens a comunhão com Deus. Por que Jesus morreu quando criança? Porque ele nasceu um mistério pascal, ele passa por todas as idades da vida. Nenê, criança, adolescente, jovem e adulto. Ele passa para redimir totalmente o ser humano. Ficou claro? Tá? 15:20, em toda a sua vida, Jesus mostrou-se como nosso modelo. Ele é um homem perfeito. E por isso, mais uma vez, sendo um homem perfeito, é o nosso modelo de seguimento. Tá? 15:21, ele o vivesse em nós, por sua encarnação, Filho de Deus, de certo modo, uniu-se, não só aos católicos, mas está unido a todo ser humano. Por isso que todo ser humano é chamado a gente anunciar Jesus é o Salvador. Tá? Mistério da infância e da vida oculta de Jesus, 522. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis preparar durante séculos, cujo o último profeta é São João Batista. Nós temos que lembrar que o anúncio profético é sempre uma salvação imediata e uma salvação futura. No caso de João Batista, a salvação imediata e futura está ali, que é o próprio Jesus. Tá? Ele aponta para essa salvação plena. Tá? 1524, ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a igreja atualiza essa espera do Messias, comungando com uma longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renovam o ardente desejo da segunda vinda. Veio na primeira, da mesma forma como diz o anjo em Atos 1, ele vai voltar do mesmo modo. Mistério do Natal, 1525. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. Então, primeira coisa, Deus assume a pobreza humana. E o caminho é essa pobreza humana. E pobreza não só dinheiro, mas pobreza nessa simplicidade, no relacionamento com pessoas também intelectualmente também não é lá muito brilhante, tá? Então essa pobreza Deus vem de baixo. Deus assume realmente o pobre, tá? 527, a circuncisão de Jesus no 8º dia, depois de seu nascimento, é sinal da inserção na descendência de Abraão, no povo da aliança, de sua submissão à lei e da sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante a vida. A Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus, Salvador do mundo. Então a circuncisão, ele se torna aí, ele é judeu plenamente, tá? Ele se submete à lei, para exatamente aí mostrar a essência da lei,
E na Epifania, a primeira Epifania é o Natal, Jesus aparece em sua família, Jesus aparece aos pastores, Jesus aparece finalmente aí aos reis magos, representando toda a humanidade. E depois começa a Epifania de Bodas de Caná, a Epifania dos Milagres, até finalmente Jesus se mostrar totalmente. O senhor que Tá? deve conhecer a cultura judaica. Quando, até hoje os judeus eles fazem a circuncisão, né? Como que é feito isso? É num hospital? Não, é o no rabino. próprio Mas não dói na criança? Não, eles falam que eles têm uma técnica que nem sangra. Que nem sangra. Tá? E é no 8º dia, como está aqui. Da mesma forma. Tá? É o nosso equivalente ao nosso batismo. Tá? Cortar o prepúcio. A pessoa pode ter filho? Não, o prepúcio, a pele que cobre a ponta do pênis é cortada. Antes era até hoje é recomendado, quem tem fimose corta, tá? Mas era recomendado antes por quê? Para efeito de higiene. Era um ritual higiênico que depois foi assumido como ritual de consagração a Deus. É isso que aconteceu na história. Os muçulmanos também circuncidam, viu? Tá? É um costume do Oriente isso. Certo? Jesus teve que passar por isso? Sim, ele era judeu. Perfeitamente. E aqueles que se converteram no início do cristianismo, grandes também É a passaram. briga de Paulo, não. Paulo brigou até dizer chega com isso. E ele fala, não precisa. Tá? A circuncisão do cristão é o batismo. Entendeu? Tá? E Paulo consegue isso. Tanto que nenhum de nós faz isso. Muito bem. Sua vinda aos pagãos. Então vamos lá, apresentação no templo. 529. A apresentação de Jesus no templo mostra-nos que o primogênito pertence ao Senhor. Como Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. Representado aí em Ana e em Simeão. Os dois são velhos para representar o povo de Israel. 530, a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifesta a oposição das trevas à luz. Né? As trevas que não aceitam a vinda do Salvador. No final do 31, de todo esse período da vida oculta de Jesus, é-nos revelado que Jesus era submisso a seus pais e que crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Essa frasezinha é o que resume a vida oculta de Jesus. Ele era um bom menino, ele foi um bom adolescente, ele foi um bom jovem. Pronto. É isso que é preciso saber. Só isso. Mais nada. Tá? No final 32, a obediência de Cristo no cotidiano da vida, escondida, inaugurava já a obra restabelecida daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. Essa perfeita comunhão com Deus. Tá? 34, reencontro de Jesus no templo. Nele, Jesus deixa entrever o mistério de sua consagração total a uma missão decorrente da sua filiação divina. Não sabias que devo cuidar da casa das coisas do meu Pai? Quer dizer, eu nasci para estar totalmente consagrado ao serviço do Pai. É para isso que eu nasci. A vida pública começa com o batismo, no final 35. É a manifestação, a epifania de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. 36. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores. No final, no batismo, Jesus abriu-se os céus, que o pecado de Adão havia fechado e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da criação. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e ressurreição. Então começa pelo batismo e termina no batismo, porque o batismo é a própria morte. Né? Então, ele entra nas águas não para se santificar, mas para santificar as águas. João não queria batizar Jesus, mas ele fala, tendo que cumprir toda a justiça.
que é? Eu assumo plenamente o ser humano como ele é. E aí, então, a água se torna canal de santificação para o ser humano. Ficou claro? Tá? As tentações de Jesus. No final aí do 38, Jesus rechaça esses ataques e recapitula as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. A vitória, no final do próximo, de Jesus sobre o tentador no deserto, antecipa a vitória da paixão. Obediência suprema, seu amor filial a Deus. A tentação do ter, a tentação do prazer, tá? A tentação do poder. Então Jesus rechaça falando as próprias palavras da Sagrada Escritura. E se a gente reparar, ele sempre refere a uma posição adorante a Deus. De reconhecer a Deus como o Supremo. Tá? A ponto de Satanás propor para ele adorá-lo. Né? Tá? Que é o sonho lá primeiro de Gênesis 3. Né? Que quem queria ser Deus mesmo era a serpente. Né? Tá? Aí é revivido, como nós estamos vendo agora, na grande quaresma. Tá? Então nós também vamos experienciando e entendendo as nossas próprias tentações. 41 no final. Realiza tal intento, e Deus está próximo, reunindo os homens em torno do seu Filho Jesus Cristo. Essa reunião é a igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Realizará a vinda do seu reino, sobretudo pelo grande mistério da sua Páscoa, sua morte na cruz e sua ressurreição. Vamos lembrar o seguinte, a pregação do reino, gente, é o centro da pregação de Jesus, viu? E o que é o reino? O reino é a própria presença de Deus na terra. Essa presença de Deus na terra e essa acolhida dessa presença é a pregação do reino. Por isso que ele fala no Evangelho hoje, né? Se Satanás é expulso, quer dizer que o dedo de Deus está acontecendo. Quer dizer que o reino de Deus está no meio de vós. Tá? Mas quando Jesus se refere ao reino, ele não está se referindo à morada do céu, da eternidade? Tanto que ele vai falar, o reino de Deus está no meio de vós. Esse meio pode ser meio, o centro do relacionamento das pessoas, ou meio, coração humano. Tá? 15:43. Característica dos anúncios do reino. Primeiro, todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus. Todos, sem exceção. Ninguém nasceu para ficar fora. Tá? Segundo, o reino pertence aos pobres e aos pequenos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem não assume a pobreza humana, quem não assume a própria fragilidade, não entra no reino de Deus. Tá? Pessoa que já se acha sarado, já se acha saudável, já se acha pleno, não vai entrar no reino. Não vai entrar no reino. É só aquele que é fraco que vai assumir plenamente o reino de Deus. Tá? 45, Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Outra coisa, a mesa como símbolo do reino. Sustento e convivência. O sacro convivium. Tá? Convivium. Convidados. Conviver. Então, mesa, símbolo da convivência de irmãos e alimento, sustento de vida. Esse é o símbolo maior do reino, que vai terminar lá, que vai culminar lá, no céu. Tá? Também fala por meio de parábolas, é preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Jesus para conhecer os mistérios do reino. Para quem é de fora, até hoje é assim, permanece enigmático. Né? E por isso tem gente que chama a gente de louco. 548. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, convida a crer nele. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza obras de seu Pai, testemunham que ele é o Filho de Deus. É como disse o Padre Quevedo, quer dizer, essa assinatura de Deus que mostra, eu estou agindo aqui. E essa obra é verdadeira. Tá?
550, os exorcismos, Jesus liberta os homens do domínio dos demônios e antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe desse mundo, que é o demônio. As chaves do reino, 551, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para participar de sua missão e dar-lhes a participação em sua autoridade. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e curar. Proclamar o reino é a palavra, curar é a efetivação do reino. Então, nós somos chamados a participar, primeiro os apóstolos, depois os bispos, os padres e cada discípulo de Jesus é chamado a participar nesse anúncio do reino e na efetivação do reino. Esse reino aconteça já aqui. Comece aqui, o cume é lá. Tá? 52, Cristo, pedra viva, garante a sua igreja construída sobre Pedro, a vitória sobre a potência da morte. Tá? 553, Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligares da terra será ligado no céu, e o que desligares, desligado no céu. Ligar e desligar, no meio aí, significa autoridade de absolver pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Então é um poder específico para uma pessoa específica. E aí que a gente lê que o sucessor de Pedro é o Papa. E assim a igreja vai caminhando nessa unidade com aquele que tem o poder de ligar e desligar. Que também os apóstolos têm conforme coisa, mas aí sempre união com a cabeça que é Pedro. E a igreja ortodoxa? E como funciona? Então, está separado de Pedro, quer dizer, ainda é uma igreja apostólica. Sucessor de Santo André, que é o irmão de Pedro. Então, eles têm a sucessão, só que não está em comunhão com o Papa. Tipo, Tá? é válido O quê? o sacramento? Totalmente. Você pode usar o sacramento só quando não tiver igreja católica. Mas o Papa, eles têm vários papas, né? Tipo, Não, é patriarca. patriarca, né? Patriarca. São autocéfalas, quer dizer, igrejas regionais que mandam esse mesmo e tem a comunhão ortodoxa. Mas não tem um Papa ortodoxo e manda em todo mundo. Isso não tem. Tá? O seminarista deles já tem um poder sacerdotal? Não. É que aconteceu um caso lá na minha cidade, muito estranho. Um amigo meu, estava com a esposa dele andando na cidade, e um menino chegou e falou, eu sou seminarista, Então, eu posso dar uma cuidado, porque tem igreja brasileira que se transveste de ortodoxo e fala que ortodoxo não é. É, porque ele falou pela autoridade me É, concedida isso aí é pelo gente. patriarca, não sei do Isso que. daí é gente que se autopõe em poder e vai pra rua. No Iguatu Tá. teve uma ordenação de um diácono da igreja ortodoxa e teve lá a comitiva da igreja ortodoxa e até o diácono era amigo de pessoas do neocatecumenato, o neocatecumenato emprestou algumas coisas para essa ordenação e por isso o bispo ficou sabendo. O bispo entrou em contato com a associação das igrejas ortodoxas e eles, não, isso aí não existe, não é Tá dos cheio nossos. de casos assim. Eles estavam querendo fundar uma diocese ortodoxa Tá lá. cheio. Eles não têm Igreja sucessão brasileira apostólica e ficam inventando coisa assim. Tá? Toma muito cuidado com isso, viu? Irmãos igrejas brasileiras. É, a mesma coisa. Mesma coisa. Vai se autoproclamando. Aí qualquer um pode abrir qualquer coisa. A igreja brasileira é cria de um bispo de Botucatu. É. Ah, o bispo de Maura. 555, por um instante, Jesus mostra a sua glória na transfiguração, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar em sua glória deve passar pela cruz de Jerusalém. Aí Moisés e Elias, como nós já vimos. A lei e os profetas tinham anunciado o sofrimento do Messias, tá? E proclamando que isso ia acontecer. No limiar da vida pública, o batismo, no limiar da Páscoa, a transfiguração. Aí no mês de 57 foi manifestado o mistério da primeira regeneração, o nosso batismo. A transfiguração é o sacramento da segunda regeneração, que é a nossa própria ressurreição. 557, subida a Jerusalém. Com essa decisão, indica que subia para Jerusalém, estava pronto para morrer.
Tá? A entrada messiânica. Ele é aclamado com o filho de Davi, aquele que traz salvação. Hosana, que quer dizer salva-nos, dá-nos salvação. Tá? Então a entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino do rei Messias, que vai realizar pela Páscoa de sua morte e ressurreição. Vocês pegaram o Evangelho, sempre Jesus foge ou recrimina quem quer torná-lo rei. Mas quando chega a hora da sua morte, aí ele permite que o proclamem rei, porque ele sabe que chegou a hora dele morrer. Tá? Por isso que Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi é um nome código para falar que ele é o Messias. Tá? Ele é o Messias. Ele é ungido, o filho do ungido, que é Davi. Tá? Então ele fala, se não proclamar, as pedras proclamarão. Tradução, agora é a hora disso ser feito. Deu para entender? Aleluia. Tá? Não, aleluia, louvar o Senhor, não tem nada a ver. Aqui é Hosana. Hosana é salva-nos. Mas aleluia é o quê? Aleluia. Halel, o que é Halel? O que é o Halel lá em Franca? Louvar. Halel é louvar. O Salmo 150, Halel, Halel, Halel o tempo todo. Tá? Yah é o nome de Deus. Louvar o Senhor. É isso que quer dizer aleluia. Tá? Muito bem, alguma dúvida? Alguma dúvida, Francisco? Oi? Não. Alguma dúvida, gente? Ficou claro? Oi? Alguns, mas ainda vai ser respondido. Porque aí na semana que vem, por isso que eu faço questão até de correr um pouco, porque para na semana que vem a gente falar de morte e ressurreição para preparar a Semana Santa. Né? Para aí ficar claro isso. Tá? A questão da igreja brasileira, ela não é, todos os sacramentos dela não tem validade. Não. Mas ela... Por quê? Deixa eu explicar. Para ter um sacramento válido é necessário 3 coisas. Matéria, forma e intenção. Tá? A matéria do batismo, a água derramada na cabeça. A intenção, a forma. Eu te batizo fulano em nome do Pai e do Espírito Santo. A intenção é fazer o que a igreja faz. Qual a intenção da igreja no batismo? Tornar as pessoas membros Filho de Deus. Tá? Como a igreja brasileira, a intenção dela está muito mais ligada a dinheiro, porque essa coisa é clara, do que tornar alguém filho de Deus, o batismo é inválido. Tá? Então, quem é batizado na igreja brasileira, simplesmente, quando chega numa secretaria paroquial, tem que ser batizado de novo. Ponto. É válido também da igreja protestante. Depende da igreja. Mas essa igreja foi fundada por um bispo mesmo? Foi, ele se desvinculou de Roma. Tá? Ele não ordenou outros bispos, como foi o caso de Lefreve, por exemplo. Então, quando ele morreu, a igreja morreu com ele. E aí, os outros padres que vieram depois não tinham uma ordenação válida. Então, a igreja morreu. Mas os padres que foram ordenados por eles... Válido, era válido. Era válido. É só Mas depois- depois ele desligou. 1948, né? 1940 é pouco, gente. Tá faz Depois tempo que ele já. desligou, aí não valeu mais Não a valeu. ordenação. Mas agora continua ainda, continua. Não tem, porque ele não ordenou mais. Ah, Então, os padres morreram e aí foi sendo ordenado invalidamente depois, sem validade nenhuma. mas Tem esse até um sim, padre muito famoso, né? Padre Jarvis. Ah, tem um monte de padre, aquele padre de milagre, não sei o Uma quê. dúvida do Você tem batismo. dessa igreja brasileira? Lá a gente já viu muitos casos de a criança, quando nasce com algum problema, batiza no hospital, porque é leigo batizado. Por exemplo, nasceu a criança e o pai se preocupa e batiza ali na hora. Ah. Quando vai para a igreja? Vai fazer os de novo? ritos complementares, não faz batismo de novo. Se faz a ficha de inscrição, se faz curso de batismo, se faz os ritos complementares e só, menos o batismo. Então tem a junção com óleo, tem tudo aquilo lá, menos o batismo. Mas daí não é, no caso, o batismo por condição? Que é quando a pessoa Não. não sabe? Assim. Condição não. Se você sabe que foi batizado, não tem mais condição nenhuma.
Foi batizado validamente? Foi batizado validamente. Ponto. Mas aí, Condição é se você não tem certeza. Aí você tem certeza que foi batizado, pronto. Tá? Mas, por exemplo, tá no hospital, a criança nasceu, o pai quis, foi lá, batizou. Batizou, está batizado. A criança continua viva. Pode ser um médico ateu, foi ter a água ateu no nome da Trindade, e tem a intenção que a igreja faz para a criança batizada. Tá? Aí depois leva para a igreja, apresenta a igreja, faz isso complementar. Vai fazer os ritos complementares, etc. Se não fizer os complementares. Então, a criança é batizada validamente, só que depois isso vai dar problema lá na frente, né? O dia que ela casar, vai ter que achar testemunha, tudo para registrar. Porque tem que estar registrado no livro. Tá? Então, o efeito maior é o registro. É porque isso aconteceu com o meu tio. Ele foi batizado no hospital e o padre lá disse que fez tudo. É antigo, então se fazia aqueles quando criança, né? E aí, quando ele foi para casar, ele teve que fazer de novo. Então não deveria. Deveria ter feito testemunha e registrar no livro. Tem que batizar. Tá errado. Tá errado. Um exemplo. Tá errado. Não A igreja não aceita isso. o pai fez. O requisito é que a criança esteja doente, tem alguma coisa, né? Claro. Então vamos dizer, não a criança estava doente, a criança nasceu normal e o pai foi lá e batizou. Tem que perguntar que raio de intenção ele tinha no coração de fazer isso. Porque todo ato tem uma intenção. Qual é a intenção? Sim. Tá? É. Mas até também é válido para aquelas pessoas que supõem assim, foi ateu a vida toda, e quando chega perto da morte, aí alguém da família batizar, que batiza não faz isso. Não, tem que a pessoa querer. Adulto não tem, adulto tem consciência. Aí tem um rica, né? Tem, não, é consciência, a pessoa tem que querer. Em relação aos padrinhos, se os padrinhos Se nomeia depois. são casados, tem algum perigo de invalidar o batizado? Não. Porque os meus padrinhos, eles são minha avó, eles foram casados na igreja brasileira. Não tem problema. É ilícito os padrinhos, mas o batismo é válido. Não tem problema nenhum. Bem? Vamos em pé. Nós damos graças ao Senhor Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.